Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o seu programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Seja muito bem-vindo, mais uma vez o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanha o programa Personalidades aqui pela Astral TV, canal 33.3 para São Paulo, regiões metropolitanas, e você em Campinas. Alô, você em Campinas, a capital do interior paulista, através do canal 47.1, e estamos também conectados e ligados em Sorocaba, canal 20.1 através da Astral TV e, é claro, através também do nosso arroba programa Personalidades Oficial, para você ver e rever, maratonar, passe por lá. Todas as entrevistas estão no programa Personalidades. Para seguir o Ed Melo é muito mais fácil, Ed Melo Oficial. Em nosso programa eu só trago case de sucesso e as grandes personalidades. Ao meu lado, hoje não será diferente, ele é ginecologista, obstetra, formado pelas principais universidades do país, especialista em reprodução humana no Hospital Sírio-Libanês. Reconhecido também pela AMB, a Associação Médica Brasileira. Tenho a honra de ter novamente em nosso programa o doutor Michel Mandelmann. Que alegria. Obrigado, Ed. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Como falei, é uma honra estar aqui para esclarecer o programa, o assunto a respeito de saúde da mulher. Fui muito bem recebido no primeiro programa e tenho certeza absoluta que serei muito bem recebido agora. Tá? E você fala muito bem, já te falei isso. O bom filho a casa torna. Está aqui conosco um dos grandes especialistas da saúde da mulher. Para você, mulher, claro, ter mais saúde, longevidade, cuidar mais cuide da sua vida, mulher. Seja mais feliz, tenha mais saúde, procure o doutor, o Michel Mandelmann, e eu tenho certeza que você vai ter as primeiras informações ali, ó, no detalhe. Leve sua filha, leve sua mãe, leve sua tia, leve o seu marido, o seu companheiro, para ele poder entender também e ajudá-la no dia a dia, não é isso, doutor? Eu só queria fazer um complemento que você falou, quando você apresentou o meu currículo, vamos dizer assim, que na verdade, além do hospital que você falou, eu sou credenciado, não é que eu sou membro, a gente usa o hospital para operar, não sou exatamente um funcionário. Sou credenciado nesse hospital, uma boa parte dos hospitais da cidade de São Paulo. Você será atendido com o Dr. Michel Mandelmann, entre grandes hospitais, o Sírio-Libanês. Isso que o doutor está dizendo, você pode ter ali a sua consulta, o seu tratamento também dentro do Sírio-Libanês. Não é isso, doutor? Isso. E falando nesse tema, qual que é a importância de estar, com certeza, assessorado por grandes hospitais, estrutura magnífica, por exemplo, igual o do Sírio-Libanês? Olha, como você citou esse hospital, a gente não precisa falar que realmente é de excelente qualidade, assim como outros da cidade de São Paulo também. Tá? O único detalhe que a gente precisa explicar para quem está nos prestigiando, e é uma coisa óbvia, são hospitais particulares. Certo. Tá? E nós estamos num país que ainda a saúde particular, tá, em termos de qualidade, supera, na minha opinião, um pouco a parte pública. Um pouco, porque a parte pública hoje em dia está muito boa. Olha que legal. Está muito boa, tá? Em termos de atendimento nos postos de saúde, tá? Agendamento de cirurgias e realização de cirurgias também. Tá? O único problema que acontece é que nós estamos num país em que a desigualdade social é muito grande. É gigantesca. Poucos têm acesso a planos de saúde e poucos têm muito dinheiro para pagar esses grandes hospitais. Essa é a realidade brasileira. Ed, a gente não pode fugir disso, não podemos. Infelizmente. E a sociedade acompanha o programa Personalidades, você que pode ser atendido no Sírio-Libanês, isso é o quê? Investimento. O doutor vai indicar o Sírio-Libanês. Ed, mas eu não posso o Sírio-Libanês. Isso não quer dizer que as informações que serão passadas aqui, você não pode perder, obviamente, e ter a pertinência de entender
que o seu médico que está lá atendendo num hospital público também tem que ter o mesmo discernimento, a mesma qualidade, o mesmo foco no atendimento médico. Claro que a desigualdade social, como disse o doutor, é gigantesca. A nossa expectativa é que todos nós pudéssemos ser atendidos por grandes hospitais, com uma grande estrutura, igual é o Sírio-Libanês. Só que eu digo a você, o Ayrton Senna pilotava uma Benetton e era campeão. Depois pilotou uma McLaren, pilotou uma Ferrari. Portanto, o importante é você ter um especialista do seu lado. Quem é o piloto da sua vida? Quem é que cuida da sua saúde? Hoje temos a honra de receber o Dr. Michel Mandelmann, que vai falar um pouco sobre a saúde da mulher. E como está a saúde da mulher, doutor? Olha, a gente fala, né? A mulher, ela se caracteriza por algumas qualidades. Uma delas é a sensibilidade. Certo. Tá? A outra é a responsabilidade. E a outra é a disciplina. Como homem também tem. Claro. Pelo amor de Deus. Não vamos achar que a gente está falando que só as mulheres. Não. Porque a disciplina. Eu, como ginecologista, tá? Eu percebo que as mulheres, elas vêm, na grande, imensa maioria das vezes, tá? Ao consultório ou ao serviço público, que eu já atendo na parte pública, mas não hoje mais atendendo pacientes, fazendo a parte burocrática. Fazer exames de rotina todo ano. E a medicina, o que a gente sabe hoje? Que ela é muito mais preventiva do que curativa. Tá? Prevenir, entre aspas, custa muito mais barato do que tratar, do que remediar. Não tenho dúvida. Esse cuidado preventivo é fundamental. Inclusive, a mulher é quem puxa muitas vezes o companheiro. Sem dúvida nenhuma. Ele está ali do lado e há anos não passa pelo médico, não quer passar, não estou sentindo nada e não vai. Quando vai, se complica, não é isso, doutor? Mas os homens também são responsáveis. A gente conversa, inclusive eu já fiz também, uma certa idade tem que fazer o exame de próstata. Claro. Tá, para detectar ou uma suspeita ou uma confirmação de câncer, obviamente, e ser acompanhado por um especialista. Isso é aquela famosa idade de 45, 50 anos. Só para entrar um pouquinho no tema do homem também, esse é o período. Exatamente, 45. Para não ter novidades com 60, não, 70. Exatamente. Tá. Logicamente não é a minha área, mas conversando com alguns colegas, tá, são dois exames importantes. O PSA, que é um exame de sangue antígeno prostático específico, Sim. E o exame de toque, tá, de próstata. Isso é fundamental. Aquele preconceito do exame de toque, hoje as pessoas começam a ter uma outra visão. A gente não esquece que algum médico falou numa entrevista. Vergonha não é você não fazer o exame, vergonha é você morrer porque não fez. Exatamente. Foi preconceituoso com você mesmo. Exatamente. Não é isso? Então é importante, tá, fazer o exame para detectar, se possível, inicialmente. Existe um dado, Ed. Vou dar um dado para vocês que estão nos prestigiando agora. Fica atento. 90% dos cânceres em estágio inicial são curáveis. O que eu falei? 90%. Por isso tem que se prevenir. Fazer exame de rotina. Tá? Como eu falei, a medicina é muito mais preventiva do que curativa. E o senhor disse uma frase específica, uma palavra específica. Em estágio inicial. Estágio inicial. 90% curável. Estágio inicial. Não adianta você deixar o tempo passar. Quando chegar as metástases, que são metástases, quando o tecido cancerígeno original já invadiu outras áreas e, dependendo do estágio que estiver, infelizmente, não há mais o que fazer. Entendi. Doutor, pegando lá a criançada, as meninas, as mães, as avós, em que momento elas devem levar as crianças ao ginecologista? A menina tem que começar a visitar o ginecologista a partir de qual idade? Olha, normalmente a partir da primeira menstruação é interessante. Logicamente, ela vai acompanhada de um responsável, certo. Tá? No caso, uma mãe. Quem me conhece sabe, eu não atendo menor de idade sem ter um responsável, porque existe um fator jurídico importante, de que é a mãe ou o pai, na falta deles, irmão mais velho, mas já são os tutores responsáveis, têm direito de saber o que está acontecendo. Tá. A primeira menstruação, mais para orientação. Isso. Já que você citou a respeito qual seria a primeira consulta, é muito comum, tá? Eu já estou revendo algumas coisas, que as mães chegam preocupadas. A dúvida é da mãe, não é da filha. Entendi. Que a filha está com menstruação irregular. Isso é muito comum. É importante esclarecer isso para quem está nos prestigiando, Ed. Porque nos extremos da vida menstrual da mulher, quando ela começa a menstruar, tá? E vai parar de menstruar. Primeira menstruação a gente chama de menarca. Última menstruação a gente chama de menopausa. Nesses extremos,
elas têm, a grande maioria, chamadas bagunças menstruais. Certo. Tá? Obviamente, em alguns casos, você tem que investigar algumas alterações hormonais que podem sugerir essa bagunça, mas isso é normal, tá? Que o sistema que controla a menstruação não está totalmente maduro, não está totalmente formado. Então, quando ela começa a menstruar, vamos supor, ela começa a menstruar, de repente fica 2, 3 meses sem menstruar, no outro mês menstrua 3 vezes, no outro mês menstrua 2 vezes, muito, vira uma bagunça, até que chega uma hora que ela regulariza o ciclo e quando ela for entrar na menopausa acontece a mesma coisa, até que ela para de vez de menstruar. Por de vez por um ano é menopausa. Entendi. E aí a preocupação da mãe de imediato Meu Deus. O que está acontecendo? Ela está Já menstruando menstruou totalmente mês irregular. passado e 3 meses que não menstrua. Logicamente tem que ser passada, tem que ser acompanhada por um médico, passar uma primeira consulta. O médico vai tirar toda uma história que, na grande maioria das vezes, é a situação que ocorre, a imaturidade do sistema que controla a menstruação. E a mãe tem 2 preocupações, né? Levar a filha no médico e contar para o marido por que a filha não está mais menstruando. Então ela já fica com a cabeça virada, preocupadíssima. Calma. Mãe, avó, familiar, fique tranquila. Primeiras consultas. Lógico. É claro que eu volto a falar, por isso que eu citei o exemplo do Ayrton Senna, porque era um excepcional piloto de Fórmula 1. Leve a sua filha a um especialista. Alguém que realmente vai passar uma informação correta, não é isso, doutor? Posso só dar uma coisa que, já que você citou o Ayrton Senna, posso só... O Ayrton Senna, além de ser um excelente piloto, é um excelente ser humano. Olha aí. Tá? Ele doava dinheiro para uma instituição que ninguém sabia, todo mundo soube depois que ele faleceu. Quer dizer, é um ser humano que... Não tem como não citá-lo, né? Não tem como não citar, é uma coisa que deixa saudades para todos nós. Eu confesso ao senhor que eu iria citar o piloto de avião, que ninguém está vendo e tem confiança na decolagem e no pouso. Mas aí eu pensei e falei, não, vou citar Ayrton Senna. Eu lembrei, desculpa. Foi espetacular, porque são pessoas capacitadas, gabaritadas e que levaram muitas alegrias, né? Sem dúvida nenhuma. Ele levou muita alegria para o povo brasileiro, um dos maiores pilotos do mundo, então não dá para não comparar, né? O cuidado que o médico especialista tem que ter com a sua saúde, você mulher, você homem, com um dos grandes pilotos do mundo. Então é esse mesmo cuidado. Ah, mas o doutor ali me cobra R$100 a menor, o outro vai me cobrar R$1.000 a maior. Qual é o que você coloca na balança? É o cuidado? É o atendimento? É o local? É a higiene? É a atenção? É a agenda? Tudo isso, doutor, tem que estar envolvido até mesmo antes da consulta médica. Assim, sem dúvida nenhuma. Você falou, logicamente, o preço, isso aí é uma coisa muito relativa de cada médico. Depende cada clínica, cada consultório. Depende realmente de uma série de fatores aí, o quanto tempo ele está formado, a especialização que ele teve, tá? Os títulos que ele tem, tá? E esses grandes médicos que cobram grandes valores, não sei se todos, mas uma boa parte deles, você pode ter certeza, eles atendem pelo menos algum período de graça. Acredito. Eu ia citar isso agora. Tá. Não é porque você está pagando lá e você pode que ele não vai atender, por exemplo, um atendimento público, algumas horas. Tá. Então você também vai encontrar no poder público, no espaço público, nos hospitais públicos, bons médicos. O que eu estou querendo dizer é que se você sentir algum tipo de insegurança, principalmente a mulher, que você procure a direção do hospital, que você procure um outro especialista, para que você tenha certeza do que está fazendo. Doutor, nós falamos sobre ciclo menstrual e no final o senhor citou a questão da menopausa. Qual a preocupação já na outra ponta da história que a mulher deve ter e em que momento ela também tem que procurar um especialista para dizer, olha, eu estou tendo ciclos aqui que estão interrompendo o meu dia a dia. Bom, não é segredo para ninguém que menopausa é uma fase natural da vida da mulher. A partir do momento que ela tem bagunças menstruais. Certo. Tá? Essa fase de transição a gente chama de climatério. Aqui no Brasil varia por volta dos 45 aos 50 anos. Só para cortar o senhor, no começo eu tenho uma bagunça e no final eu tenho outra. Exatamente. É aí o caminho. Exatamente. Nos extremos da vida menstrual da mulher. Exatamente. Eu tenho duas bagunças, uma no início e uma no final. Na grande maioria das vezes. Tá. Porque a medicina não é uma ciência, não é uma matemática. Certo. Vamos lá. Então, mas vamos supor, ela está com seus 45 anos. Chegando aos 50. Começa a ter bagunças menstruais, fica 2, 3 meses sem menstruar. Se ela está com atraso menstrual, primeira coisa, por incrível que pareça, tem que descartar ou confirmar a gravidez.
ela pode engravidar, né? Se ela estiver ovulando, estiver no período, ela pode engravidar com essa idade. Então, se ela chega na consulta, eu estou com atraso menstrual há 3 meses. Aí eu pergunto, você está tendo relações sexuais com o seu marido, seu companheiro, sem proteção? Você tem que, por obrigação, pedir um teste para descartar ou confirmar a gravidez. Se não for isso, aí você pede um exame chamado dosagem do hormônio FSH, que varia de laboratório para laboratório. Eu vou dar um dado para vocês, acima de 25, 30 mil unidades por ml, caracteriza que ela está entrando na menopausa. E menopausa é 1 ano sem menstruação. A pergunta é, quando é que ela vai parar de vez? Ninguém sabe. É mesmo? Ninguém sabe. Pode ser intermitente? Não, ela vai parar. Ela vai parar, mas quando? Ninguém sabe. Tá. E uma boa parte das mulheres, o que acontece? O ovário dela está deixando de produzir um dos hormônios principais que faz ela menstruar, que é o hormônio estrógeno. Certo. E devido à falta da produção desse hormônio estrógeno, para quem está nos prestigiando agora, tá? Isso varia, obviamente, de mulher para mulher. Muitas começam a ter os famosos calores fogachos. Aquilo que eu brinco, pode ter menos 30 graus abaixo de zero, ela com 5, 6 cobertores vai morrer de calor. A vagina começa a ficar seca, fica atrófica, ela diminui. Vai ter relação sexual com o seu parceiro, com o seu marido, tá? Ela começa a sentir muita dor à relação. Entendi. E devido à falta de hormônio, começa a faltar um dos elementos principais que sustentam os, que é o cálcio. E faltando cálcio, das duas ou uma. Ou ela está com a mesma massa óssea, ou seja, ainda no pedroço. Ou já tem um pequeno desgaste, que muita mulher tem no decorrer dessa fase que é chamada osteopenia, ou um desgaste muito mais intenso que a tal da osteoporose. Sim. O que nós temos que observar em relação à osteoporose, Ed, que é uma perda de massa óssea muito intensa, que se ela já, porque a gente classifica de uma forma geral osteoporose em leve, moderada e acentuada. Acentuada é que ela perdeu muito osso. E para algumas mulheres, o que acontece? Elas caem. Só que tem um detalhe, elas fraturam primeiro e caem depois. Essa é a regra. Então o que a gente orienta a mulher que está com seus 45, 50 anos, que provavelmente vai entrar na menopausa? Tem que fazer atividade física, principalmente musculação. Eu ia citar isso agora. Tá, só que tem um detalhe. Atividade física, musculação, tá? Essa idade ela tem que fazer como, mas ela tem que fazer a vida inteira, como qualquer, independente se é homem ou mulher. Sim. Sabe que realmente a atividade física aqui quer proporciona um bem tremendo para o sistema cardiovascular. Certo. Mas nessa fase que ela está, ela tem que fortalecer a sua estrutura óssea para chegar mais para frente e pensar que vai chegar mais para frente mesmo com uma massa óssea, vamos dizer assim, íntegra, né? Para evitar quedas. Fundamental. Porque o idoso, quando tem queda, o que acontece? Uma boa parte deles, eles vão para o hospital, se não tomaram, eles têm a chamada baixa imunidade. Tá? Começa a ter uma série de infecções. Não sei se você ouviu falar quantos idosos tiveram queda, foram para o hospital e infelizmente foram a óbito devido à infecção generalizada. Uma série. Uma situação totalmente distinta do que ele foi buscar ajuda. Exatamente. E acabou adquirindo uma outra situação. Adquirindo uma outra situação. Pelo quê? Pela baixa imunidade dele. O senhor citou a questão desse problema feminino, dessa questão feminina de estar aí com essa osteoporose, a questão do exercício físico, que o sedentarismo pode também afetar muito. Sem dúvida. O sedentarismo, o sedentarismo é um dos fatores de risco para a osteoporose. Por isso que a mulher tem que andar. Escuta, na minha opinião, o que, entre aspas, custa andar 1 hora por dia? Sabe que algumas mulheres falam, não, eu ando, eu vou para o meu trabalho. Não, é andar 1 hora por dia, se dedicar só para isso. Se dedicar àquilo. Só isso. Tá? Andar 1 hora por dia. Tá? Comer alimentos ricos em cálcio, os principais derivados do leite, aquelas que são intolerantes à lactose, tem outros. Tem verdura, tem brócolis, tem agrião, tem vegetais, tem a maçã verde é rica em cálcio. Quer dizer, não tem somente leite, tá? Que são os principais, tem outros também. Ou seja, tem que se alimentar bem, fugir do sedentarismo e atividade física. Exatamente. E as questões que o senhor comentou agora sobre as atividades sexuais mesmo? É algo que o senhor indica um especialista? Não, ou por ali o senhor já vai conseguir a gente pode orientar tratar. Então, e tratar. É que tá. Aí nós vamos entrar na fase da chamada TRH, terapia de reposição hormonal. Certo. A grande pergunta é, tá? Isso gera uma dúvida, uma espécie de 2 correntes entre nós médicos. Alguns falam que todas as mulheres precisam de TRH, de terapia de reposição hormonal, desde que não tenham contraindicações. Mas tem várias contraindicações, obviamente o médico vai saber isso numa consulta,
vai tirar toda uma anamnese. Mas uma anamnese seria uma série de informações. Tá. Se ela já tem ou teve uma trombose venosa profunda. Se ela, hoje em dia, o fumo está se tornando uma contraindicação absoluta, que pode gerar coágulo. Você já teve o famoso AVC, acidente vascular cerebral, alguma doença no fígado grave, alguma doença no coração grave. Se não tiver nada disso, alguns médicos, eles acham que, eles acreditam que realmente toda mulher, sem exceção, tem que fazer TRH, terapia de reposição hormonal, mesmo não sentindo nada. Entendi. Outros, eles acreditam que a mulher só deve realizar reposição de hormônio desde que ela tenha queixas, calores, fogachos, tá? Secura vaginal, insônia, depressão. Você vai a alguns congressos, Ed, e eu assisti de um grande médico, que ele fala a insônia e a depressão, tá? Não é um sintoma dependente da falta de hormônio, tá? Mas uma boa parte das mulheres sentem, né? E melhora? Melhora, uma boa parte das mulheres melhora. E em relação, como a gente falou, à secura vaginal. Sim. Existe uma terapia de reposição hormonal que é local, somente para isso. Entendi. E melhora mesmo. E melhora o chamado trofismo vaginal. E, em alguns casos, melhora as infecções de urina que podem acontecer na menopausa. É muito comum a mulher ter infecção de urina na menopausa por vários motivos. Um deles é a falta de defesa, a falta de imunidade. E outro, porque estreita, atrofia a uretra. O uretra é aquele calzinho que leva para onde sai o xixi. E esse estreitamento, esse encurtamento da uretra, faz entrar de bactérias que podem levar à infecção de urina. Tudo isso identificado com as consultas médicas Sem dúvida nenhuma, doutor? sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aqui no programa Personalidades para falar sobre endometriose, não é isso? Vamos lá. Eu te espero. Olá, eu sou Ed Mello, programa Personalidades, e eu quero falar com você, meu amigo empresário, você que tem um produto, a sua marca e quer divulgar para todo o Brasil, para São Paulo, capital, interior e também através das principais plataformas digitais. Venha divulgar conosco aqui no programa Personalidades. Fale com a nossa produção, com a nossa equipe de marketing e estamos à sua inteira disposição. O telefone é o 011 95599 9341. Divulgue a sua marca para São Paulo, capital, pela TV aberta e através das principais plataformas digitais. Quem não é visto, não é lembrado. Vem você também para o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Já estamos de volta com o programa Personalidades, trazendo sempre muitas informações para você e cases de sucesso. Hoje é o dia de falar da mulher, dicas para os homens, vocês que estão em casa, toda a família, atentos com a questão da saúde. Ao meu lado, o doutor Michel Mandelman, ginecologista e obstetra, dando aquele recado para que você, obviamente, saiba como agir e o que fazer. Doutor, endometriose também é uma situação que a mulher tem que se preparar e saber como conduzir esse tema. Você sabe que a endometriose é conhecida desde o século passado como chamado mal do século. Mal do século. Do século XX e continua no século XXI. Tá? É uma doença benigna, mas que se ela tiver uma certa severidade, eu vou usar um termo forte, entre aspas, liquida a qualidade de vida dela. É uma doença benigna. Benigna. Quer dizer, não é maligna, não vira câncer. Tá? E o que é endometriose? Muita gente não sabe. Vamos lá. Eu vou usar alguns termos populares, mas em alguns momentos tem que usar alguns termos científicos. Certo. É quando o endométrio, aquele tecido interno do útero, quando a mulher menstrua, o que é a menstruação? É a descamação, é a descolada, é a saída desse tecido interno do útero, que é o endométrio, junto com o sangue. Tá? Ele vai embora. Tá? Isso é um tratamento natural do corpo. Não, isso aqui é a menstruação, é algo natural que a mulher tem. Tem que acontecer. Acontece, praticamente. Se a mulher não tiver nenhuma alteração, ela menstrua. Certo. O que é endometriose? É quando esse tecido interno ele começa a invadir outras áreas. Não fala invadir, mas já pensa que é câncer. Não, uma doença benigna. Agora eu vou usar alguns termos técnicos. Quando o endométrio invade o músculo do útero, que é o miométrio, quer dizer, ele não saiu do útero. Fala que é endometriose interna ou adenomiose. Ninguém precisa saber isso. É que existem essas definições. Certo. O que pode acontecer aí? Pode ocorrer a liberação de uma substância, que também ninguém precisa saber o nome, chamada prostaglandina, que dá muita contração no útero. A mulher, Ed, ela sente uma dor
terrível, uma Se dor contorce. extremamente forte quando vai menstruar. A gente fala que é chamada dismenorreia intensa. Meu Deus. Só que o mais comum, a endometriose não é dentro do útero, é fora. E um dos locais mais comuns que o endométrio invade são os ovários. O que acontece nos ovários? Ela produz dois hormônios. Um hormônio chamado estrógeno, que faz a mulher menstruar, e outro hormônio chamado progesterona, que faz a mulher ovular. Se tem um foco do endométrio invadido lá, ele altera a função ovariana. Então a mulher pode ter dificuldade de ovular. Para engravidar, ela precisa ovular. É uma das causas de infertilidade. Pode invadir as tubas. Mudou o nome, antigamente era trompa. Você vai em congresso. Agora é tubas? Tubas uterinas, que é uma coisa que trompa. O que acontece nas tubas? O encontro do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo. Gera uma célula chamada ovozigoto, caminha pelas tubas, cai no útero, sofre uma série de transformações, depois de 9 meses nasce uma criança. Se tiver um foco, vai impedir esse encontro. Mais motivo para ser infertilidade. Entendi. Pode invadir a bexiga, tá? E começa a causar sintomas clássicos de infecção de urina. A mulher começa a ter muita dor quando vai urinar. Vai ao banheirinho de pouquinho em pouquinho, nós chamamos de polassúria. Mais uma vez, ninguém precisa saber disso. Acorda muito à noite para fazer xixi, que nós chamamos de noctúria. Você vai tratar a infecção de urina e não resolve, porque os focos do endométrio estão lá. Você tem que operar. Quem teve isso recentemente? A cantora Anitta. Tentou tratar a infecção de urina, mas teve que operar. Tá? Achou que era uma causa, era outra. Não, ela achou que era infecção de urina, Sim. mas tinha os focos do endométrio que causavam esse sintoma. Entendi. Tá? A endometriose pode invadir o intestino. A mulher pode ter muita dor quando vai evacuar e, em alguns casos, ter sangramento também. Tem um caso raro descrito em literatura, olha só, que o endométrio invadiu o olho. A mulher começa a sangrar pelo olho, mas é um caso raro, é raro. Poucos casos no pulmão, que a mulher sangra no pulmão até tem dificuldade de respirar, porque no pulmão ocorrem as trocas respiratórias. A mais comum são nos ovários. A gente fala que, e pode invadir uma região atrás do colo do útero, chamado de fundo de saco de Douglas. A mulher vai ter relação, tem muita dor a relação. Tá? Entendi. E pode criar uns nódulos também, tá? Na região que a gente fala no espaço septo-reto-vaginal, que é na transição da vagina com o reto, mas não vamos entrar em detalhes. Tá? E num estágio também mais severo ainda, ela gera um chamado processo inflamatório, onde um tecido pode grudar, colar no outro. Você vê útero grudado ao ovário, ovário grudado ao útero, ovário grudado ao intestino, útero grudado ao intestino, desculpa o termo, uma maçaroca só. Ela grita de dor também. Dá uma dor extremamente forte. E você tem que fazer isso. Como é que você faz o diagnóstico de endometriose? Tá, o diagnóstico, primeiro, exame de imagem, detalhe, não dá diagnóstico definitivo de nada. Aquela paciente que vem ao consultório, ela fala, doutor, eu estou com muita dor quando vou menstruar, uma dor terrível, vou ter relação com meu namorado, meu marido, uma dor terrível, e estou tentando engravidar há mais de um ano. Uma mulher que está na fase reprodutiva, a primeira suspeita, endometriose. Tá? 20 e poucos anos, 30 e poucos anos? Exatamente, na fase reprodutiva. Tá. Aí você vai examiná-la, por exemplo, você sente uma massa palpável, ou do lado direito ou do lado esquerdo, que pode ser um endometrioma. Entendi. Você pede ultrassom, tem ultrassom específico para endometriose, que você prepara o intestino. Só que você pede uma ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame que dá mais detalhes, mais diagnóstico. O que dá diagnóstico definitivo é a visualização da lesão, através de um procedimento que eu acredito que mulheres que estão nos prestigiando agora, já entre aspas, sofreram, que é a famosa videolaparoscopia. Certo. Toma anestesia geral, 3 cortes, um corte de 1 centímetro, 2 cortes laterais, pode fazer até um quarto corte, embaixo do umbigo você coloca uma câmera de televisão, que toda a cirurgia você não vê pela barriga, você vê pelo monitor. Tá. E vamos supor, é um endometrioma, você vai chegar, você já vê o ovário aumentado, você vai fazer uma punção, você é o líquido achocolatado, endometriose. Achou. Ou você pode ver também, como eu falei, aquele processo inflamatório, né? Está tudo grudado, você tem que desfazer isso. Com esse tratamento, volta ou... Pode voltar. Ou realmente está Não, resolvido? ela pode voltar. Ela pode voltar. Mesmo pode tratando, voltar, porque pode ser voltar. uma origem genética e tem um aspecto histórico envolvido nisso, Ed. E para quem está nos prestigiando agora, olha que interessante. No século passado, tá? Do começo até mais ou menos a metade, o que acontecia? Tá? As mulheres, elas menstruavam muito pouco. Por quê? Elas tinham muitos filhos. Sim. Tá? O que acontece hoje com o advento da vida moderna? O contrário. Aquilo que eu falo, graças a Deus, as mulheres têm os mesmos direitos hoje que nós temos. Muitas delas são o quê? Gerentes, diretoras, presidentes de empresas. Executivas. Exato. O que elas estão fazendo? Adiando a maternidade, sangrando cada vez mais. Tá? E o sangramento
é um meio propício, tá, para gerar endometriose. Você vê, o aspecto histórico está envolvido nisso aí. Para evitar? Na verdade, Se é genético, não tem na verdade, não tem como evitar. Ela tem que procurar um médico, né, e tratar, né? Entendi. Porque o grande, entre aspas, drama da mulher que tem endometriose, além desses sintomas, é não conseguir engravidar. Em alguns casos, você tem que encaminhá-la para quem? Para um especialista em reprodução humana para fazer técnicas de reprodução humana. Entendi. Ou uma fertilização in vitro, até uma ICSI, que é a injeção intracitoplasmática espermatozoide. São técnicas, tá, realmente, assim, complexas. Medicação venosa? Não, tem medicação. Veja bem, cada caso é um caso. Para não chegar nesse ponto Cada da caso cirurgia, é um caso. cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Veja bem, como eu falei, qual que, entre aspas, o principal, talvez, objetivo da mulher que tem endometriose? Engravidar. Sim. Sabe, com dificuldade, em alguns casos, você tem que desfazer essas aderências. Porque eles podem, em alguns casos, até deformar o útero. Tá? E se não conseguir, como eu falei, caminhar para um médico que é especialista em reprodução. São cuidados que você tem que ter. Como é que está a questão, doutor, do espaço público, dos hospitais públicos, para esse tema também? As pessoas devem procurar, vão tratar. Não pense você que é só no Sírio-Libanês que você tem que ir. De jeito nenhum. Procure um especialista, mas é claro que também o espaço público está aberto para esse atendimento. Sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Tem ambulatórios hoje públicos de endometriose, além de outras alterações que acontecem na vida da mulher. De mioma também. Se a gente pode falar a respeito de... Aliás, mioma era um tema que eu ia tocar. Estamos chegando no final do programa, mas fale um pouquinho sobre esse tema que também é fundamental. O mioma também, em relação à endometriose, tem a ver o quê? Com muita produção do hormônio feminino, com o hormônio estrógeno. Isso realmente pode ser determinado geneticamente também. Certo. Que é um tumor benigno do miométrio, do músculo do útero. Tá? Benigno. Benigno também. Aqui tá. Pode virar maligno? Medicina não é uma ciência exata. Nesse caso, de 100 mulheres tem um mioma, no máximo 1% vai ter a transformação da parte boa para a parte ruim. Quer dizer, é muito difícil virar maligno. Então, por quê? Por muita produção do hormônio feminino, certo, tá? Varia de mulher para mulher. O que o hormônio feminino faz? Faz a mulher menstruar, o estrógeno. E em situações normais faz outras coisas, faz uma delas é aumentar normalmente o músculo do útero. Está sendo produzido mais hormônio feminino do que o esperado, aumenta mais o músculo do útero, gera o mioma. E dependendo de como esse excesso é produzido a mais, varia de mulher para mulher, esse músculo do útero pode crescer tanto, gerando mioma, que pode comprimir as terminações nervosas para se sentir muita dor. O sintoma é dor? Também. Certo. E, além disso, tá, logicamente, no estágio avançado. Tem mulher que tem mioma a vida inteira e não sente nada. Tá? Ele crescendo, ele pode comprimir o endométrio, que é o tecido interno, tá? Que toda mulher, quando menstrua, manda ele embora. E por ele ser todo tumor benigno, maligno, ele cresce por quê? Porque ele é alimentado por uma quantidade exagerada de vasos sanguíneos também. Então, ele crescendo bastante, ele comprimindo o endométrio, em alguns casos parece que sangra mais. Tá? Então, mesmo em estágio muito avançado, eu vou repetir, tem mulheres que não sentem nada. Você vai fazer um ultrassom, falei, dá uma suspeita de mioma. Por que suspeita? Porque você não tem diagnóstico pela imagem, você tem suspeita. Mas no estágio muito avançado, ele pode dar muita dor ou muito sangramento, ou as duas coisas associadas. Você tem um tratamento clínico, não resolveu? Você vai ver qual que é a finalidade da paciente naquele momento, se ela pretende engravidar ou não. Sim. Se ela pretender engravidar, você fez um tratamento clínico, não resolveu, você faz a miomectomia ou as miomectomias, ou seja, retirada dos miomas. Agora, aquela paciente que já teve os filhos gostaria de ter, deu seus 40, 45 anos, é chamada prole constituída, os filhos gostariam de ter, ou ela fez laqueadura, que é uma esterilização definitiva feminina, ou vasectomia, que é uma esterilização definitiva masculina. Sim. Qual que é a única função do útero? Só tem uma. Manter uma gravidez durante 9 meses. Aí você faz a chamada histerectomia, retirada do útero. Ou seja, de cada caso é um caso. Análise, claro que você tem que procurar um especialista e entender um pouco da sua história e da sua trajetória. Doutor Michel Mandelmann, ginecologista e obstetra, conosco aqui no programa Personalidades. Passa muito rápido. Infelizmente. São muitas informações importantes, mas é claro que você pode e deve passar pelas redes sociais. @michel.mandelmann.ginecologista. É isso, doutor? Esse é o Instagram. O Michel Mandelmann tem o Facebook. Tá bom. Michel.mandelmann, que eu também estou no TikTok. Tá? E eu tenho um canal no YouTube também. Por favor. Michel.mandelmann. Pronto. Passe por lá e capte mais informações
que são importantes para o seu dia a dia, para a sua saúde, para os seus amigos, para a sua esposa, para a sua família. Não fique de fora e participe também do dia a dia das pessoas que você quer muito bem. Doutor, agradeço sua participação. Imagina. Aquela câmera é sua para que o senhor possa deixar a sua mensagem e, claro, voltar mais vezes ao nosso programa. Mais uma vez, Ed, eu te agradeço pelo convite. Realmente, o país ainda está carente de informação, né? Principalmente da área da saúde. Eu acho que, veja bem, a gente tenta passar de uma forma popular aquilo que a gente sabe, né? Logicamente, a gente está sempre aprendendo, né? Como as outras especialidades também fazem. E, como falei, a medicina é muito mais preventiva do que curativa. Não deixe de procurar um médico todo ano para fazer os exames de prevenção. E caso se sinta alguma coisa diferente, procure ou um pronto-socorro público, ou se você tiver condições, um pronto-socorro particular, para que realmente tente resolver o seu problema. A gente fala tenta, que o médico ainda não é Deus. Isso é importante deixar bem claro. Tenta fazer aquilo que é melhor para o paciente. Verdade. O médico, infelizmente, a gente gostaria de garantir, mas a gente não garante. Tá? Mas, procurando, na grande maioria das vezes, a gente consegue resolver o problema do paciente. Entregando nas mãos de Deus e na mão dos médicos para que juntos possam encontrar o melhor caminho. Exatamente. A prevenção é sempre o melhor negócio. Sem dúvida nenhuma. Tá? Melhor prevenir do que remediar. Já falou isso algumas vezes durante o programa. Agradeço, doutor. Eu que fico satisfeito e estou disposto a mais novos convites. Tenho certeza. A casa é sua. Será muito bem-vindo sempre. Não se esqueça. A oportunidade aparece para quem está preparado. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde e esteja sempre ligado conosco aqui no programa Personalidades. Você é o nosso convidado especial. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Tchau, tchau.